avançamos para a quarta-feira. Talvez a quarta-feira seja esse ponto final, porque a quinta é o encerramento lá da esperança que eu já mencionei, né? Mas a quarta-feira vai trazer para nós, irmãos, a questão do livre-arbítrio. E muitas pessoas, o autor não fez isso aqui, não fez essa pergunta, mas a pergunta é assim: se Deus sabia que haveria a existência do mal, que o mal se levantaria, que o Satanás seria vitorioso apenas aqui na Terra, por que então que Deus criou Lúcifer? Por que Deus criou Adão e Eva? Irmãos, essa pergunta parece inocente, mas ela é uma pergunta daqueles que culpam a Deus pela existência do pecado. Então, em última instância, se Lúcifer escolheu o pecado e se tornar Satanás, se ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, e depois conseguiram convencer Adão e Eva, então, em último está, Deus é o culpado. Irmãos, esta é a grande estratégia de Satanás. É desfigurar, é manchar o caráter de Deus de tal maneira que, além de ser o autor do mal, além de promover o mal e todas as coisas terríveis surgirem em consequência de suas ações, em consequência do mal, ele ainda leva muitas pessoas a culparem a Deus e se virar as costas contra Deus. Essa é a sua estratégia. E é por isso que Jesus veio. Jesus veio para desmistificar esta acusação. Ele veio para revelar plenamente o caráter de Deus, que é amor, bondade e justiça. Eu já mencionei todas as vezes que tivermos alguma dúvida acerca do caráter de Deus, olhemos para Jesus, como ele tratou a doença, como ele tratou a morte, como ele tratou a injustiça, como ele tratou aqueles que não tinham voz, como ele tratou aqueles que não tinham chance, como ele tratou os oprimidos. Aí nós vamos parar de questionar. Então, a lição, o autor afirma o seguinte: a defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. Irmãos, isso precisa ficar muito claro para nós. Deus nos criou livres, porque se não fosse assim, nós teríamos sido criados como robôs, como maquininhas programadas para adorá-lo. E um Deus que é plenamente amor, que é a essência de amor e que é plenamente livre, o único ser plenamente livre do universo é o próprio Deus. Como ele não iria criar criaturas livres? Esta liberdade, ela é a diferença, é a grande marca que nos diferencia dos animais irracionais. É o livre-arbítrio, é a liberdade de pensar, de raciocinar e de escolher. E foi justamente esse aspecto, essa semelhança moral com Deus, que Satanás atacou ao conduzir Adão e Eva ao pecado, porque ao cair em pecado, eles foram roubados de sua liberdade. E muitas vezes nós não consideramos isso, mas para que o homem pudesse outra vez escolher a Deus, ter a oportunidade de uma escolha, Jesus pagou o preço desse pecado com sua morte, simbolizado ali naquele cordeirinho, o primeiro que faleceu, que teve sua vida tirada, a vítima inocente. Então, irmãos, precisamos entender isso, que antes de qualquer coisa nesta vida, Jesus pagou um preço, ele nos criou livres. Ele previu o pecado, mas não determinou o pecado, ele não é a causa do pecado, e pagou o preço de termos pecado para que nós pudéssemos ter outra vez liberdade de escolha. Ellen White tem uma declaração no livro Educação, nos capítulos iniciais, onde ela trata desse problema, no capítulo 4 especialmente, onde ela diz que quando pecou, o ser humano perdeu a vontade e a capacidade de se relacionar com Deus. Vejam que coisa impressionante. O ser humano não tinha mais vontade, tanto é que Adão e Eva se esconderam. Deus foi ao encontro. Adão, onde estás? E não tinha, ainda que tivesse vontade, mas não tinha. Ainda que tivesse, não tinha capacidade. Foi necessário Deus vir ao nosso encontro, dar a sua vida, para restabelecer a nossa liberdade, para que então pudéssemos decidir: escolho ou não escolho? Exemplificados em Caim e Abel. Então, irmãos, o uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe o pecado para a história da humanidade, assim como seu uso correto traria também o bem. Porque o Senhor, o autor faz uma pergunta interessante, logo abaixo da pergunta 6, onde nos é lembrada
a ilustração do livre-arbítrio, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que o Senhor daria uma ordem, a menos que Adão e Eva tivessem livre-arbítrio para escolher se obedeceriam ou não? Se Adão e Eva não tivessem livre-arbítrio, não seria uma ordem, aquilo ele seria automático, mas ele deu uma ordem: não comam desta árvore, porque eles poderiam escolher comer ou não comer. Há uma citação que aparece aqui nos complementos do professor, muito interessante, de Ellen White, que se encontra aqui no manuscrito 79 de 1896, e diz o seguinte: Adão era um agente moral livre, mas utilizou sua liberdade de maneira equivocada. Por sua própria vontade, ele se tornou pecador, separando-se do favor de Deus. E depois o autor faz aqui um comentário, né, dizendo que esse conceito do mau uso do livre-arbítrio, ele não esclarece totalmente a questão do mal e do sofrimento, mas nos ajuda a compreender e explicar esse problema, ainda que de forma parcial e limitada, de acordo com aquilo que encontramos na revelação bíblica, né? Então, irmãos, essa é a lição da quarta-feira, a questão do livre-arbítrio. Gostaria de poder explorá-la mais, mas infelizmente o nosso tempo voou, eu estou já além do tempo costumeiro, e termino então a lição da quinta-feira dizendo que Deus concedeu às suas criaturas o livre-arbítrio porque é necessário que o amor exista. Sem o livre-arbítrio não existiria amor.